Buenas a todos, eu sou o Guilherme Kublinski. Essa é a primeira aula de desenhos básicos. Nessa aula de desenhos básicos, a gente vai reproduzir aqui algumas formas clássicas. Deixa algumas ferramentas ativas lá em View Toolbars. Temos o Large Toolset, Stares e Views. Stares e Views. Nesse primeiro momento, vou reproduzir aqui uma escada e também uma rampa. Na vista frontal, se eu reproduzo com uma linha, né, seguindo o eixo azul, clicando em um ponto, seguindo o eixo azul, vou colocar 0,17. Enter. Depois aqui, 0,3. Enter. Uma coisa que eu não comentei, importante, já reparem, a unidade de medida, né? Windows Model Info, eu estou trabalhando aqui em units decimal metros. Beleza? Eu vou repetir esse procedimento, mas para ficar mais rápido, eu poderia selecionar essas duas linhas, acionar o mover e dar um clique no Ctrl. Dando um clique no Ctrl, pegando essa endpoint, colocando logo aqui na sequência, terminando a cópia, eu vou digitar x3, Enter. Perceberam a ideia? Ele multiplicou 3 vezes, 1, 2, 3, temos no total 4. Eu vou acionar uma linha desse ponto, começo a criar a linha e vejo que eu vou passar o mouse aqui em cima, só passar o mouse, não cliquei lá em cima, só passei. Cheguei até aqui, From Point, clico e agora clico para concluir. Eu já posso construir, criar um componente ou um grupo, né? Vou colocar Make Componente, escada, Dom Create. E agora que deu Create na escada, eu vou entrar no componente. Aciono o Push Pull, o atalho é o P de Push Pull, e trago ela uma medida, colocar 1 metro. Beleza. Eu posso modificar aqui. Aqui já tinha 30 centímetros, não é? Eu poderia colocar uma trena, acionando a trena. Eu posso pegar, por exemplo, uma referência dessa onEdge. Digamos que eu quero colocar uma proporção, veja que eu estou seguindo o eixo, ó, uma proporção de 1 metro, 2. Então, em relação àquela aresta, eu joguei uma linha guia de 1 metro, 2. Eu poderia ter utilizado também o ponto guia, trena, através então dessa endpoint, indicando para cá 1,2. Enter. Uma referência ao ponto guia ali. Está batendo no mesmo lugar da linha guia infinita ali, né? Vou acionar o push pull e o push pull nessa superfície até chegar esta guide point ao ponto guia. Ou poderia ser push pull até chegar a referência do online, não é? Ó, push pull até chegar a referência do online. Beleza? É importante então esses desenhos e essas modificações. Para limpar o ponto guia de maneira mais fácil, vai lá em Edit, Delete Guides. Deleta tudo de uma vez só. No exemplo de paredes, deixa eu fazer a rampa primeiro, né? Vou colocar a vista frontal, a rampa que é mais tranquila. Faço uma linha, vou colocar aqui por exemplo 3 metros. Vou colocar uma distância aqui de 0,5 e uma outra linha aqui para concluir. Se eu aciono, vou criar o componente, né? Clico duas vezes, Make Componente. Dom Create, vou colocar aqui rampa. Dom Create. Eu posso entrar no componente, aplicar o Push Pull, 1 metro. Aqui é a mesma história, né? Posso dar um Push Pull, por exemplo, aqui de 1,2. Criando um patamarzinho. Vou sair do componente. Eu poderia colocar tudo isso em um piso aqui, com paredes e tudo mais. Eu vou criar uma varanda, né? Uma área de uma varanda aqui, por exemplo, de 5,3. Vou criar aqui um componente. Veja que eu fiz isso na vista superior, né? Olhando de cima. Está top, mais fácil de fazer. Esse retângulo. Vou criar um componente chamado piso varanda. Dom Create. Entro no componente, aplico o Push Pull. Vou colocar aqui o valor de 0,2. Eu posso encaixar agora outro espaço, né, aqui atrás. Poderia ter algum acesso à escada, ou até mesmo aqui, enfim.
ou descendo a varandinha para uma outra área, eu vou criar então um espaço, né, alguma referência. Digamos aqui que vai ser uma área 0, que seria aqui grama, alguma coisa parecida. Vou colocar 5.5. Vou criar um componente chamado grama, make componente grama. E eu vou mover. Primeiro disso, vamos verificar aqui as alturas. Essa rampa com a trena, clicando em um ponto, nessa endpoint, e mexendo o mouse até aqui, está marcando 0,5. Então eu vou acionar uma trena e pegar essa endpoint, indicando para cima 0,5. Eu posso mover esse objeto até esse ponto de referência, sempre usando o raio-x. Raio-x, muito importante lá em styles, deixar o raio-x aqui. Para mover de maneira mais rápida e mais tranquila, acionando mover, vou pegar essa endpoint, dar um clique e vou colocar essa endpoint aqui nesse ponto guia. E a partir disso, se você quiser modificar, eu entro nesse componente, deixa eu tirar do raio-x e entrar no componente, clicando 2 vezes, push-pull, puxo até chegar a endpoint. E depois eu saio do componente. Eu vou tentar encaixar essa rampa, rotacionar e encaixar até ali, não é? Eu posso primeiro rotacionar ela para o eixo certo, selecionando o objeto, dando o M para mover. E o M para mover, passo o mouse em cima do mais vermelho, ó, dou um clique, e não tem que jogar ela até esse eixo aqui, que é o eixo verde. Fiz isso, acionando agora o mover, pegando uma pontinha, vou pegar essa ponta aqui e vou colocar aqui nessa outra pontinha aqui. Mas percebeu que se eu não ativo o raio-x fica difícil de achar? Ó, raio-x, ele vai rapidão, ó, até aqui. Muito tranquilo. Agora eu vou criar uma área um pouco mais elevada aqui, que eu vou precisar de uma escada. Eu vou só calcular quanto eu preciso aqui, qual é a altura, acionando a trena. De um ponto, mexendo o mouse até outro ponto, 0,68. Vou entrar nesse componente, vou colocar aqui, marcar com a trena, desta onEdge para cá, 1 metro. Veja então que eu entrei no componente, trabalhei com a trena dessa onEdge para cá e digitei 1 metro, eu vou criar uma linha e um push-pull somente dessa parte até chegar à altura certa, que é 0,68. E para isso vou criar uma linha de referência, né? Pode ser um ponto guia. Ó. Vou pegar aqui uma referência aqui do lado, só para ficar aqui de trás, fica mais fácil você perceber. Vou pegar essa endpoint, vou indicar para cima e o valor total tem que ser 0,68. Enter. E agora sim, eu posso aplicar um push-pull dessa parte até chegar a essa proporção final, ao ponto guia. Agora minha escada vai se encaixar ali perfeitamente. Eu vou deletar a linha guia e o ponto guia em Edit, Delete Guides. Saio do componente e agora esse objeto eu vou rotacionar. Acionando o mover, passo o mouse no mais vermelho, rotaciono ele até esse eixo verde. E lembrando o raio-x, mover pegando um pontinho até chegar no destino ali, ó, nesse pontinho. Agora eu vou criar aqui umas paredes, né? Digamos que a pessoa vai ter acesso aqui e também acesso lá em cima, uma outra porta, né? E aqui seria um degrau, né? Para chegar a esse outro acesso ou uma outra porta aqui. Então eu vou estender esse piso para depois colocar as paredes, né? Eu poderia considerar isso aqui como uma laje, como uma outra estrutura. Eu posso acionar o push-pull e dar um clique no Ctrl e ele copia. Perceba que ele ainda permanece aquela marcação. Quando faz o push-pull com o Ctrl, ele faz isso. Sem o Ctrl, ele vai direto. Vou dar um clique no Ctrl. Agora vou colocar aqui uma medida de 8 metros. 8. E sai do componente. Digamos que a minha casa está dentro dessa área, né? Aí aqui temos um corredor, alguma coisa aqui, depois vai ter uma porta e aqui vai ter a área da casa. Eu posso reproduzir, posso colocar linhas guias, vou acionar a trena. Veja que eu vou passar o mouse bem nessa onEdge e vou dar 2 cliques. Ele trabalha com uma linha guia, bem certinho nessa linha. Mesma coisa aqui nessa outra. Ó.
Eu estou colocando linhas guias nessas edges. Aqui também. E agora eu vou esconder o objeto. Esse objeto aqui, o piso varanda. Veja a cortina outliner. Sempre importante utilizar a cortina outliner, não é? Lembrando então que a cortina outliner está Windows Default Ray Outliner. Veja que eu vou esconder. Vou dar um hide. A gente vai finalizando agora. Veja que eu escondi esse objeto e tenho a referência onde está a minha casa. Eu posso reproduzir um retângulo. E dali eu vou reproduzir um offset. E vou colocar uma espessura dessa parede com 0,20. Posso criar um componente, clicando duas vezes sempre de fora e depois o componente de dentro. Então, começando por fora, clicando duas vezes, botão direito do mouse, Make Componente, paredes, o Replace sempre acionado, dá um Create. Depois, clicando duas vezes na parte interna, botão direito do mouse, Make Componente, piso, dá um Create. E para concluir, vamos entrar no componente da parede, Push Pull. Vou colocar aqui 2,8 e vou furar as portas e as janelas sempre usando a trena. Então nessa aula, o mais importante foi trabalhar com a trena, as referências, as medidas, né? Os desenhos básicos têm esse princípio. Trena, vou colocar aqui, a porta bem aqui mesmo, desta um edge para cá. Vou colocar uma boneca de 10 cm, 0,1. E daqui, veja que tem que fazer isso dentro do componente, viu? Repare se você entrou no componente. Veja que eu estou dentro, ó. Ó, os 4 quadradinhos. Eu entrei no componente de parede para fazer essas edições. Senão não vai dar certo, né? Acionando a trena, pegando essa online. Para cá vou colocar 1 metro. E depois dessa um edge para cima, 2,10. E dou um Enter. Aciono um retângulo, ou linhas, né? Ó. Se eu faço um retângulo aqui. E agora aplico um push-pull. Aplico o push-pull até chegar a on face, né? Que é aqui, ó, on face, ou esse offset limite, ou até chegar essa on edge aqui atrás, ó, dá na mesma. Essa on edge vai dar na mesma coisa que está chegando na face lá de trás, no limite lá de trás, não é? Dou um clique no on edge aqui atrás, ele furou. E o mesmo procedimento seria aqui com janelas, né? Caso a gente precisasse de janelas aqui. Vou criar aqui algumas janelas, acionando a trena. Vou colocar aqui uma distância de 0,5. Uma janela aqui de 2 metros, o peitoril 1,1 e depois 1 metro para finalizar. Faço o retângulo, ponta a ponta e push-pull até chegar no face e saio do componente. A gente vai concluir a casa agora com um telhadinho simples, né? Vou criar um forro, Edit, Delete Guides. Eu vou criar um forro básico, ó, de ponta a ponta, ou né? Make componente, forro, dou um create. Eu posso mover esse forro até, ó, pegar um pontinho, posso mover aqui, travando o eixo azul com a setinha para cima. Ó, vou colocar aqui uma distância de 20 centímetros, 0,2. Eu poderia criar uma laje aqui, né? Ou uma ideia de um telhado. Se eu fosse fazer um telhado, eu poderia trabalhar com fazer um retângulo aqui em cima, né? Ó, fiz o retângulo. Você pode até esconder, ó, botão direito mouse hide nas paredes, para não se confundir. Posso até esconder o meu forro aqui, hide, no forro também. Botão direito mouse aqui eu consigo. Esse objeto eu vou criar aqui, make componente laje. Entro no componente da laje, faço push-pull de 0,2. Né? Vou mostrar todos os objetos, ó, unhide para você ver como ficou. Para só finalizar com um telhado. Vou fazer um telhado aqui com um triângulo, fazer uma referência dessa linha. Veja que essa linha eu vou usar até um from point. Ela vai totalizar o 5, né, que é o total lá. 5 metros aqui. Beleza. E agora uma outra linha indicando que vou colocar o valor de 1,8. 1,8 metros e finalizo aqui. Eu posso criar um componente, que é o telhado. Dou um create. Entro no componente, aplico o push-pull até chegar a endpoint. Eu posso até criar um pouquinho a mais, né? Fazer um push-pull aqui para frente de 0,5. E aqui também um push-pull para frente de 0,5. Beleza?
uma linha de raciocínio aqui de algumas geometrias básicas, né? Alguns princípios dos triângulos, dos retângulos, né? Muito tranquilo essas geometrias e essas ferramentas. O importante também foi fazer uma lembrança de organização com a cortina Outliner, lembrando daquelas aulas de interface e organização. É isso aí, valeu. No próximo vídeo a gente vai ver outros detalhes envolvendo as circunferências, né? Alguns trabalhos com essas geometrias. Valeu!